Você já se perguntou como a dor e a esperança se entrelaçam na criação de uma obra que transcende o tempo? Fyodor Dostoiévski, um dos maiores escritores da humanidade, é a prova viva de que a experiência do sofrimento pode ser o berço de uma sabedoria incomensurável. Hoje convido você a mergulhar nas curiosidades menos conhecidas da vida desse gênio, para que possamos compreender como seus traumas, paixões e encontros com a existência moldaram sua visão sobre culpa, redenção e a fragilidade da vida. Ao percorrermos esses caminhos, veremos que cada cicatriz de sua alma ressoa em seus personagens, revelando a eterna luta entre a luz e a sombra que habita em nós. Prepare-se para uma jornada que vai além das páginas dos livros e adentra as profundezas da mente e do coração humanos. 1. A experiência traumática da execução falsa. Imagine estar à beira do abismo, onde a morte sussurra em seu ouvido e cada batida do coração ecoa o fim iminente. Em 1849, Dostoiévski foi condenado à morte por sua participação no Círculo Petrashevski, um grupo revolucionário que ousava sonhar com a transformação da sociedade. Contudo, no último instante, o destino, em sua ironia trágica, comutou sua sentença para trabalhos forçados na Sibéria. Você já sentiu o frio paralisante do medo, como se a própria morte estivesse tocando sua alma? Para Dostoiévski, esse momento de tensão extrema não foi apenas uma fuga da morte, mas um despertar que marcou sua existência para sempre. Essa experiência, repleta de angústia e alívio simultâneo, foi a semente que germinou temas recorrentes em suas obras: a culpa que corrói, a redenção que ressurge e a efemeridade da vida. Em Crime e Castigo e Memórias do Subsolo, vemos o reflexo de um homem que carrega em seu íntimo o peso de ter escapado por um triz. Cada palavra escrita por ele carrega a marca indelével desse encontro com a morte, transformando o terror em uma fonte de profunda compreensão existencial. 2. Vício em jogos de azar, a roleta do destino. Em meio a tantos conflitos internos, Dostoiévski se lançou na roleta do acaso. Seus dias eram marcados por uma compulsão que o levava a apostar, não apenas dinheiro, mas a esperança e o desespero que se misturavam a cada giro da roleta. Você já se viu preso em um ciclo de comportamentos autodestrutivos, onde cada aposta parece ser uma tentativa de escapar do vazio interior? O escritor, conhecido por sua notória paixão pelos jogos de azar, chegou a penhorar até os pertences de sua esposa para alimentar esse vício. Essa realidade cruel inspirou a criação de O Jogador, um romance que nasceu da necessidade urgente de quitar dívidas e que em apenas 26 dias demonstrou que o desespero pode transformar o ato de perder em uma arte literária. A compulsão pelos jogos de azar é uma metáfora poderosa para os riscos que tomamos na vida, a incerteza que nos impulsiona, mesmo que muitas vezes seja autodestrutiva. Assim como na roleta, nossos destinos são, por vezes, decididos por uma única jogada, revelando a dualidade entre a busca pela fortuna e o abismo do vício. 3. Epilepsia e inspiração literária. Luzes no crepúsculo. Dostoiévski não apenas enfrentou os tormentos da existência, mas também conviveu com os fenômenos misteriosos da epilepsia. Durante seu tempo na prisão siberiana, as crises epilépticas se manifestaram com uma intensidade quase mística, proporcionando-lhe momentos de euforia e clareza que beiravam o transcendental. Você já experimentou momentos em que a dor se transformava em uma revelação súbita, como se o universo sussurrasse segredos sobre a existência? Esses episódios não eram meramente desastrosos, eles eram portais para estados alterados de consciência. Na preparação de personagens como o príncipe Mishkin, em O Idiota, percebemos como Dostoiévski transmutou a agonia de suas crises em uma forma de iluminação,
onde o sofrimento se mescla à pura essência da compaixão e da fragilidade humana. A epilepsia, em sua dualidade de dor e êxtase, simboliza a tensão entre o caos e a ordem interna. É nesse limiar que o autor encontrou a chave para compreender que a verdadeira beleza da vida está justamente em sua imperfeição e transitoriedade. 4. A influência da Nani Yelena Frolovna, o despertar da imaginação. Antes mesmo de conhecer os labirintos da existência adulta, o jovem Dostoiévski foi agraciado com a presença de uma guardiã dos contos e lendas, sua babá, Alena Frolovna. Aos 3 anos, ela já o envolvia com histórias encantadoras, despertando nele o amor pela literatura e pela magia das palavras. Você se lembra de como uma voz suave na infância pode acender a chama do imaginário? Para Dostoiévski, cada conto de fadas e saga heróica era um portal para mundos onde o impossível se tornava possível, onde a dor se transmutava em esperança. Além dos contos, sua mãe usava a Bíblia como instrumento de ensino, introduzindo-o à leitura e à escrita com uma delicadeza que só o amor maternal pode proporcionar. Essa fusão de elementos, a lenda e a fé, plantou as sementes de um pensamento profundo que viria a marcar toda a sua obra. Através das histórias contadas por Alena Frolovna, Dostoiévski aprendeu que a narrativa é uma ferramenta poderosa para desvendar os mistérios da alma. Cada fábula, cada mito era um fragmento da eterna busca pelo sentido da existência. 5. Um contrato arriscado com um editor, a prova do desespero criativo. Em 1866, diante da iminência de perder os direitos sobre toda a sua obra, Dostoiévski se viu diante de uma escolha angustiante: criar ou sucumbir. Um contrato desesperado com o editor Stelovski impôs-lhe o desafio de produzir um novo romance em apenas 30 dias. Imagine a pressão de ter toda a sua carreira pendurada na entrega de uma obra em tempo recorde. Com o apoio incondicional de sua futura esposa, Anna Grigorievna, o autor mergulhou no turbilhão da criação e, em uma corrida contra o tempo, ditou o jogador em apenas 26 dias. Esse episódio não é apenas um relato de urgência, mas um exemplo emblemático de como o desespero pode ser transformado em arte. É na fragilidade dos momentos de crise que a genialidade se revela, demonstrando que a adversidade pode ser a mãe da criatividade. Você já transformou um momento de extrema dificuldade em uma oportunidade para criar algo grandioso? Essa é a mensagem que ressoa através desse episódio. A certeza de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a luz da inspiração pode brilhar intensamente. 6. A vida na Sibéria e a transformação pessoal. Após a comutação da sentença, Dostoiévski foi enviado para os confins da Sibéria, onde a dureza do clima e a brutalidade do sistema prisional se tornaram mestres impiedosos na arte da transformação humana. Imagine viver em um ambiente onde o frio é tão intenso que parece congelar a própria alma, e onde a convivência com criminosos e homens marginais revela os recantos mais profundos da natureza humana. Essa experiência, embora cruel, despertou nele uma compreensão ampliada sobre a condição do ser e a complexidade dos sentimentos que nos definem. Em Memórias da Casa dos Mortos, Dostoiévski narra com uma sensibilidade rara a convivência com os condenados, homens que, mesmo em meio à desumanização do sistema, preservavam traços de dignidade e humanidade. Essa convivência o transformou, ampliando sua visão sobre o bem e o mal, e reafirmando a ideia de que cada ser humano carrega em si uma centelha divina, por mais obscurecida que esteja. A experiência na Sibéria é, portanto, um convite para que olhemos para além das aparências e compreendamos que a verdadeira evolução reside na capacidade de transformar o sofrimento em aprendizado e empatia.
7. A relação conturbada com Polina Suslova, amor, ciúmes e criação. O coração de Dostoiévski também foi palco de paixões intensas e relações conturbadas. Um dos relacionamentos mais marcantes foi com a estudante Polina Suslova, que com sua juventude e intensidade, despertou nele sentimentos conflituosos e turbulentos. Imagine um amor onde o afeto se mistura a ciúmes e traições, onde cada gesto é um espelho da complexa dualidade emocional do ser humano. Essa relação, marcada por altos e baixos, deixou marcas profundas na psique do autor e inspirou a criação de personagens complexas, como Nastasia Filipovna em O Idiota. A dinâmica com Polina Suslova ilustra a eterna luta entre a razão e a paixão, entre o desejo de amar e o medo de se perder na intensidade dos sentimentos. É uma lição sobre como os relacionamentos podem ser espelhos que revelam não só nossas virtudes, mas também nossas fragilidades e sombras internas. Você já se viu envolvido em uma relação que, embora repleta de paixão, também trouxe à tona medos e inseguranças profundas? Essa história nos convida a refletir sobre a natureza do amor, um sentimento que pode ser ao mesmo tempo redentor e destrutivo, e que, quando compreendido, nos impulsiona rumo à autotransformação. 8. A morte do pai e o trauma familiar. O eco de um passado assombrado. Aos 18 anos, uma notícia trágica abalou o jovem Dostoiévski. A morte de seu pai, assassinado por servos revoltados. Esse acontecimento não apenas marcou o fim de uma era, mas desencadeou uma série de traumas que se refletiriam em sua obra e em sua própria existência. Imagine a dor de perder a figura paterna de maneira tão violenta e inesperada, um golpe que ressoa como um eco sombrio na alma. Esse trauma familiar despertou em Dostoiévski os primeiros sinais de epilepsia e plantou as sementes de temas como culpa, vingança e a complexidade das relações familiares, temas que seriam explorados com maestria em Os Irmãos Karamazov. A perda de um ente querido, especialmente em circunstâncias tão trágicas, nos força a confrontar a fragilidade da existência e a enfrentar os demônios internos que habitam a nossa memória. Essa experiência dolorosa, longe de ser apenas destrutiva, transformou-se em um catalisador para a criação de uma obra literária que continua a ecoar na consciência coletiva. 9. A influência de Shakespeare e Pushkin. Diálogos com os gigantes da literatura. No universo literário de Dostoiévski, dois nomes ressoam com intensidade quase mítica: William Shakespeare e Alexander Pushkin. Esses mestres não apenas influenciaram sua escrita, mas também moldaram sua compreensão sobre a complexidade dos personagens e a profundidade da condição humana. Imagine-se diante de uma biblioteca infinita, onde cada página escrita por esses gigantes revela os mistérios do amor, do poder e da tragédia. Para Dostoiévski, Pushkin era o epítome da poesia russa, uma fonte inesgotável de inspiração, enquanto Shakespeare o ensinava a desvendar as entranhas da alma com um olhar clínico e dramático. Essa influência literária é uma prova de que o verdadeiro conhecimento é construído através do diálogo com os mestres do passado. Através de suas obras, Dostoiévski aprendeu que os personagens são reflexos multifacetados da experiência humana. Complexos, contraditórios e, acima de tudo, profundamente reais. Qual obra de um grande autor já despertou em você uma nova perspectiva sobre a vida? Ao refletir sobre essas influências, percebemos que a literatura é um portal que nos conecta às verdades universais e nos convida a explorar os recantos mais profundos do ser. 10. O legado profético de suas obras, o oráculo da humanidade. Fyodor Dostoiévski é frequentemente chamado de profeta,
não por prever o futuro de forma mística, mas por desvendar em suas obras as dinâmicas que regem a sociedade e a psique humana. Em romances como Os Demônios, ele antecipa os rumos do niilismo e do radicalismo político, estabelecendo um diálogo com as forças que moldam a história. Imagine ouvir uma voz que, através de palavras intensas e densas, revela as inquietações de uma época e aponta para os caminhos que ainda se desenham no horizonte. Esse é o legado de Dostoiévski. A capacidade de enxergar além do presente e de alertar para os perigos e possibilidades que emergem do confronto entre o indivíduo e a coletividade. Em suas reflexões, o autor nos desafia a questionar os fundamentos da sociedade e a nos posicionar diante das crises éticas e existenciais do nosso tempo. Sua visão, embora enraizada em um contexto histórico específico, permanece surpreendentemente atual e convida cada um de nós a se tornar um observador crítico do mundo ao nosso redor. 11. Amizade com Tolstói e Turgenev. O diálogo dos gigantes. A vida literária russa, marcada por intensos debates e divergências ideológicas, viu Dostoiévski compartilhar momentos de camaradagem e conflito com outros gigantes, como Tolstói e Turgenev. Essas relações, por mais complexas que fossem, contribuíram para a formação de uma visão singular sobre a arte, a vida e a própria identidade nacional. Imagine estar em um salão repleto de mentes brilhantes, onde cada palavra é uma semente de sabedoria e cada debate uma oportunidade para expandir horizontes. Enquanto Dostoiévski nutria uma profunda admiração por Tolstói, também encontrava em Turgenev um contraponto que o instigava a repensar suas convicções. Essa tensão criativa entre o realismo apaixonado e o idealismo refinado é o que enriqueceu seu pensamento e suas obras. Essa convivência evidencia que, mesmo entre os maiores, o confronto de ideias é essencial para a evolução do pensamento. Assim como em nossos relacionamentos, onde as divergências podem revelar novas dimensões do ser, a troca entre esses mestres serviu de combustível para a criação de uma literatura que transcende o tempo. 12. A última obra, Os Irmãos Karamazov. Em meio a toda a turbulência e intensidade de uma vida marcada por desafios, Dostoiévski encontrou, em seus últimos anos, o ápice de sua expressão literária em Os Irmãos Karamazov. Considerada sua obra-prima, esse romance é um compêndio de todas as questões que o atormentaram e inspiraram ao longo de sua existência. Imagine um artista que, com cada palavra, revela os segredos do universo e os dilemas que habitam o coração humano. Em Os Irmãos Karamazov, temas como fé, dúvida, o bem e o mal se entrelaçam numa sinfonia de ideias que desafia o leitor a mergulhar na complexidade de sua própria alma. Este romance não é apenas a última obra de um escritor, mas o testemunho de uma jornada interior repleta de angústia, redenção e, acima de tudo, uma busca incessante por sentido. Ao ler essas páginas, somos convidados a questionar qual o preço da verdade e até onde estamos dispostos a ir para compreender a essência do nosso ser. 13. A morte e o legado. O eco de uma vida transformada. Fyodor Dostoiévski partiu deste mundo em 1881, vítima de uma hemorragia pulmonar, mas seu legado ecoa através dos tempos, atravessando fronteiras e despertando consciências. Seu funeral, que atraiu milhares de pessoas, foi a confirmação de que sua vida e obra deixaram marcas indeléveis na história da humanidade. Imagine a comoção de uma nação que se despede de um homem cuja vida foi um verdadeiro espelho da luta entre a dor e a esperança. A morte de Dostoiévski não encerrou sua influência. Ela a perpetuou. Seus escritos continuam a inspirar escritores, filósofos e psicólogos, convidando cada nova geração a explorar os recantos mais profundos da alma.
A trajetória desse gênio nos ensina que a verdadeira imortalidade não reside na vida sem fim, mas no impacto duradouro que nossas ideias e criações deixam no mundo. Cada página, cada personagem é uma testemunha de que a transformação pessoal pode transcender a própria existência. Antes de chegarmos à conclusão desta rica jornada pelas curiosidades da vida de Dostoiévski, convido você a refletir sobre como cada um desses episódios, por mais dolorosos e intensos que tenham sido, contribuiu para a formação de uma visão única e profundamente humana. De que maneira as cicatrizes do passado podem iluminar o caminho para a compreensão de nosso próprio ser. É na aceitação de nossas fraquezas e na transformação do sofrimento em sabedoria que reside o verdadeiro poder de evoluir. Cada curiosidade aqui apresentada não é apenas um fato histórico, mas um convite à introspecção. Elas nos mostram que, assim como Dostoiévski, cada um de nós possui dentro de si uma história repleta de desafios, contradições e, principalmente, possibilidades de redenção. Ao revisitar a trajetória de Fyodor Dostoiévski, somos confrontados com a realidade de que a vida é uma obra em constante construção, um eterno processo de criação, de sofrimento e de superação. Suas experiências extremas, desde a sombra da execução falsa até a luz redentora dos seus últimos dias, revelam que a verdadeira sabedoria é forjada nas chamas da adversidade. Em cada capítulo da vida do autor, encontramos lições que ecoam os ensinamentos dos grandes pensadores e terapeutas. A compreensão da culpa, a luta contra os vícios, o encontro com a própria finitude e a incessante busca por sentido são temas universais que se entrelaçam com as teorias psicológicas do inconsciente e as reflexões filosóficas sobre o destino humano. E você que está acompanhando essa jornada, já refletiu sobre como as suas próprias experiências, por mais dolorosas que possam ter sido, contribuíram para a formação de quem você é hoje? Convido-o a olhar para dentro, a identificar as cicatrizes que carregam não apenas a dor, mas também a promessa de uma nova compreensão e, quem sabe, a semente da sua própria redenção. Encerramos este encontro celebrando a dualidade que define a existência, a mistura entre a escuridão e a luz, entre o desespero e a esperança. Dostoiévski, com sua vida repleta de experiências intensas e transformadoras, nos legou não só obras literárias imortais, mas um convite para que cada um de nós se torne protagonista da própria odisseia interior. Olhe para dentro de si e descubra as cicatrizes que, por mais dolorosas que sejam, carregam em si a promessa de uma nova luz. Pois, como nos ensina Dostoiévski, a verdadeira redenção reside na capacidade de transformar o sofrimento em arte e a dor em sabedoria. A vida de Dostoiévski é um convite para que cada um de nós abrace suas contradições, reconheça suas vulnerabilidades e se permita ser transformado pelas experiências mais profundas. Em um mundo onde as aparências muitas vezes escondem a verdadeira essência, ele nos ensina que é através do confronto com nossos medos e fragilidades que encontramos o caminho para a autenticidade. Que essas curiosidades, esses fragmentos de uma vida intensa, possam inspirar você a buscar o autoconhecimento e a reconhecer que, mesmo nas sombras mais densas, existe uma luz capaz de revelar o verdadeiro significado da existência. Antes de nos despedirmos deste encontro, convido você a uma última reflexão. Em que momento da sua vida você sentiu que a dor se transformou em aprendizado? Que desafio, que perda se converteu na semente de uma nova esperança? Leve essa pergunta consigo e permita que ela ecoe em seu coração nos dias que virão.
Assim como Dostoiévski transformou suas cicatrizes em obras que iluminam o caminho de milhares, você também pode transformar seus desafios em fontes de sabedoria e crescimento. E lembre-se, cada história, por mais trágica que pareça, guarda em si o potencial para ser reescrita, para se transformar num relato de resiliência, amor e descoberta. O legado de Dostoiévski é um convite aberto a essa transformação. É a prova de que, mesmo diante dos mais profundos abismos, a humanidade possui a capacidade de renascer e se reinventar. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Até a próxima!